2015, a quinta parte. Hoje nós vamos falar do Ri. Já falamos do 2015 1, o Aleph, o 2015 2, o Beit, 2015 3, o Gimel, 2015 4, que é o Dale, que é a cura, semana passada, e agora 2015 5, que é o Ri. Nós estamos usando esses textos para fazer essa interpretação, a releitura da Bíblia. É o nosso propósito para 2015. Nós estamos usando o Tanar, que é a Bíblia hebraica, toda a Bíblia hebraica, o Haberi HaKadashah, que é o Novo Testamento hebraico, o Zohar, que é o texto mais antigo dos comentários bíblicos na época antes até de Jesus. E o Sefer Yetzirah, que é um escrito que a tradição diz que foi Abraão que escreveu e que fala sobre a criação, a alquimia. Nessa fala nossa hoje nós vamos falar do Ri. O Ri é o número 5. É o número 5, porque antigamente, na época dos hebreus, não havia a numeração, não. Os números são relativamente novos. O número eram as próprias letras, e o Ri é o número 5. E o número 5, o Ri, significa o sopro de vida, o sopro de poder. Por isso o Ri é o poder, é a força, a valentia, a coragem. O Ri é o poder. Mas eu quero contar a história do Ri. Eu quero contar como surgiu o Ri. O Ri vem depois do Dalet. O Dalet é essa letra aqui, a porta, que significa a cura. Depois da cura vem a força do reinício, a força que a pessoa reconquista com a cura. É por isso que depois do Dalet, que é a cura, vem o Ri, que é o poder, a força. E o Ri é interessante, diz a tradição oral antiquíssima das letras hebraicas, de que o Ri seria o Dalet em que ressurge do início o fênix grego, a força, e então se formata o Ri. E fica com uma janela olhando ao futuro. Por que o futuro? Porque as letras são lidas de direita para esquerda, ou seja, o futuro fica aqui, na frente. E é interessante que o Ri tem uma janela, e eles diziam, os antigos hebraístas diziam que essa janela é a janela de olhar o futuro. A força, diziam eles, é o poder olhar o futuro e criar o futuro. É por isso que o Ri é a força e o poder. O poder não é o presente, não é o poder, o presente nem o passado. É o futuro. E é interessante olhar o futuro. O futuro, dizia Jung, é Deus. Jung dizia que o passado é o mal, o futuro é Deus. É por isso que o Ri é o poder. E uma coisa interessante, que nós lemos a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos perceber que o Deus hebreu é um Deus do futuro. É um Deus que fala do futuro. É um Deus que esquece o passado, ajeita o presente e formata, repara e reforma e recria o futuro. Por isso que o Messias, aquele que há de vir, que já veio e que retornará, é aquele que vem no futuro para fazer o recomeço da história, o recomeço do cosmos. Então, o Ri é o poder. Mas como Jung diz, tem dois lados da moeda. Todo símbolo, todo código tem dois lados, o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo do Ri é o sopro divino, o sopro de Deus. É a força, é o poder ser, o poder fazer. Mas o lado negativo do Ri, que é o que o ser humano normalmente escolhe ao longo da história, o Ri, o lado negativo, é o sem sopro, é a inanição, é a debilidade, é o poder pelo poder, simplesmente o poder pelo poder. É o que nós estamos notando atualmente. Ou seja, o mundo todo, ou seja, as pessoas procuram apenas o poder pelo poder. Não é o poder para criar, o poder fazer, o poder realizar, mas o poder pelo poder. Infelizmente, as autoridades, os políticos, as pessoas que procuram o poder não para fazer, mas apenas o poder pelo poder. Mas nós queremos falar do Ri, inclusive na lenda hebraica, do que aconteceu com o Ri.
porque quando diz o texto, quando diz a lenda, ou seja, o texto do Zohar, quando as letras se apresentaram diante do santo bendito seja para a criação do mundo, porque o mundo foi criado com o sopro divino e as letras, a escrita. Como diz Lacan, o que manda é a escrita, o que vale é a escrita, é o texto. É por isso que a letra é importante. E diz que quando as letras se apresentaram, Deus disse para Ri, não, você vai participar do nome de Deus. E é interessante, 2 vezes ele participa do nome mais sagrado de Deus, que é Yod, Re, Vav, Re, que eu pronuncio agora como Yahvé, mas não deve ser pronunciado porque é impronunciável. Alguns pronunciam como Jeová, mas é o Yod, Re, Vav, Re. É o chamado tetragrama sagrado, tetragrama divino. Mas é interessante que os antigos ainda, antes da Idade Média, os hebreus que viajavam, andavam pelo mundo todo e mexiam com a alquimia, com o poder da fala, com o poder da escrita, eles escreviam o texto, o nome de Deus, o Yahvé, tão falado em toda a Bíblia, do início até o fim, e eles escreviam dessa forma, a forma da espada. O Yod, eles achavam que era a empunhadura da espada. O Vav, que era a coluna central, a coluna central da espada, e os 2 Ri, que é o sopro divino, era o fio da navalha da força divina. Por isso que o Ri é o poder. E ainda dizem de que os antigos falavam da árvore da vida, que fala tanto no Gênesis como também aparece no Apocalipse, a árvore da vida, o At Hashaim, a árvore da vida. O Apocalipse fala e o Gênesis também. Eles representavam como 10 círculos chamados Séfira. Por que 10? Porque 10 era o número de frases que Deus pronunciou lá em Gênesis capítulo 1 e 2 para a criação do mundo. E a quinta Séfira, o número 5, o Geburah, que significa força, significa poder. E é interessante que essa força, poder, Geburah, é justamente a inicial, a fala, a palavra de Gabriel, que é o arcanjo divino da força, do poder, que emana de Deus e que defende as questões divinas. E é interessante que Gabriel significa o homem forte de Deus. Então agora nós estamos em condições, entendendo o que é Ri, podemos então entender e explicar o que o Gênesis fala, o que é o Evangelho de João, o Essênio fala, e o Apocalipse de João, o Essênio nos fala. No Gênesis fala dos 7 dias, no João fala dos 7 sinais, e Apocalipse fala dos 7 selos. No Gênesis, no quinto dia, no Pente Emera, o Yom Shishi, o quinto dia, nos fala que aconteceu algo genial, algo fantástico. Só podia ser no quinto dia, porque era o dia do poder, o dia do Ri. E é interessante que Deus diz o texto que criou o réptil das águas primordiais, da sopa divina, da sopa primordial, da sopa cósmica, como diria o cientista, das águas primordiais. Deus criou o réptil vivo. O réptil vivo. Mas eu gostaria de falar sobre esse réptil vivo lá no original hebraico. No original diz réptil nefesh shaya. São 2 palavras que parecem muito distintas, mas eu queria comentar isso. Nefesh significa alma, indivíduo, vida, ser. Isso é o nefesh. Todos nós temos o nefesh. O nefesh é a vida, o sentimento, a vida, o ser. E o shaya é o viver, é o existir, é o poder ressuscitar, é o poder ressurgir. Então veja bem, se nós formos traduzir exatamente numa frase o que o texto do Bereshit, do Gênesis, diz sobre o réptil vivo, não era réptil vivo não, é o réptil nefesh shaya. Mas por que foi traduzido o réptil vivo? É lógico, o réptil tinha que ser vivo. Mas porque em 1500, na primeira tradução de João Ferreira da Almeida, um frade, eles simplesmente traduziram e ficou até hoje dessa tradução. Eu acredito que está na hora de fazer uma releitura da Bíblia conforme tem que ser. A Bíblia não está traduzida de acordo com o verdadeiro original. E muito menos os ministros interpretam a Bíblia conforme deve ser interpretado. Leem o texto, como dizia um professor meu, sai do texto e nunca mais volta ao texto.
mas está na hora de fazer a releitura da Bíblia conforme tem que ser. E é interessante que nesta frase, nesta única frase, o réptil nefesh hayah significaria, se formos entender, de que aquele réptil estava dotado de uma força, uma vida que tinha a força do ressurgir. E isso, meu amigo, é a essência do ser humano. O ser humano não só tem a vida, a alma, o ser, como também tem a força do ressurgir, do poder ressurgir, mesmo estando quase morto, ou talvez até morto, ele pode ressurgir. É a força. É o que nós temos, em Gênesis. Agora, se nós formos com ri em João, no quinto sinal, em João, o pentosema, o quinto sinal, em João, que é o quinto sinal, nós vamos encontrar uma coisa mais interessante ainda, porque no quinto sinal, João conta e fala uma frase no hebraico muito interessante, porque os discípulos tinham saído e atravessado o mar da Galileia no seu barco para ir ao outro lado, e no meio uma grande tempestade aconteceu e o barco quase que afundava. Nesse momento de desespero, de angústia, etc. e tal, eles viram o Mestre, o Messias, andando sobre o mar. E quando eles chegaram ao outro lado, o Mestre já tinha chegado. Mas no pavor dele, sabe o que o Mestre disse para ele? Ele disse esta frase: Ani hu atichadu. Ou seja, sou eu, não temas. Essa força da fala. O que significa isso? É o poder que o Messias tinha e tem de controlar a natureza, de controlar os obstáculos mais impressionantes que o ser humano pode vivenciar. Meu amigo, pode haver toda a ciência do mundo, toda a psicologia, toda a filosofia, toda a história, toda a sociologia, toda a tecnologia, mas ninguém consegue controlar nem um pouco da força da natureza. Está aí a seca, está aí a falta d'água, a falta de energia, falta tudo, o mundo todo. Ninguém consegue controlar isso, e ninguém nem vai controlar. Nenhuma tecnologia, nenhuma ciência pode controlar, mas a fala do Messias ele controla. O ri é o poder de controlar os obstáculos, os problemas mais difíceis que você possa ter. Controla a natureza, por que não? Ele controla sim, é a força da fala, é a força da escrita, é a força do texto, é o controle. Mas no Apocalipse nós vamos encontrar o ri no quinto selo, no penten esfragida, no quinto selo. E no quinto selo nós vemos que aparece uma frase incrivelmente impressionante, estola leuke, diz o texto hebraico. O que seria estola leuke? Foi traduzido como longas vestes brancas. Espera aí, o símbolo, o código está lá. O código, o símbolo, significa, porque ele está aplicado para o Messias, o Hassed, o Cordeiro, quando abriu o quinto selo, ele deu a estola leuque, a estola alba, a estola branca, àqueles que tinham sido derrotados pelas forças obscuras da escuridão. Aqueles que foram derrotados, aqueles que estavam mortos, ele teve o poder de entregar para eles o estola leuque, do ressurgir. Isso significa o poder do ressurgir. Meu amigo, ninguém pode fazer com que o ser humano ressurja. O ser humano está enfrentando, não vou dizer os últimos dias, mas o ser humano está enfrentando problemas dos quais ele não consegue. Ele está inanimado, ele está enfrentando o poder do fracasso, o poder da inanição diante dos grandes problemas da humanidade, da natureza, de todos os problemas. E está na hora de o ser humano receber esse poder, essa força do ressurgir. O estola leuque do Messias, esse Messias que nós falamos. Então, ele diz, o ressurgir da morte pode sim, existe sim, é possível sim. É por isso que hoje eu quero te oferecer. Eu falei do ri, e eu quero te oferecer o ri. Ani Yaakov Beshem HaMessiah diz o ri. O ri, a força do ri, o texto do ri, a fala do ri, eu quero que você tenha,
porque você pode, neste ano 2015, você pode criar, como diz o Gênesis, com Ri. Você pode vencer os obstáculos, como diz o Evangelho de João, e pode ressurgir, como diz o quinto selo de Apocalipse. E eu termino dizendo, Amém Boa Narradon Yeshua HaMessiah Berrasei.